Ai, que maravilha, poder contar com um professor, né? Que coisa maravilhosa. Só os professores, eles vão ter responsabilidade em cima de um conteúdo. Não vão soltar as coisas assim, à torta e à direita, de qualquer jeito. Eles vão analisar um tema, buscar um gancho, né, que dê uma luz naquele tema, que dê um sentido àquilo que ele vai falar, e ele vai saber também adequar aquele tema ao seu público, né, torná-lo atraente para o público de alunos que ele tiver. Então, o professor, ele nunca vai tratar um tema de uma forma irresponsável. Ele nunca vai afirmar com certeza uma coisa que ainda está em discussão. Ele nunca vai afirmar uma coisa que está sendo negada. Ou se ele afirmar, ele vai dizer assim, ó, eu estou afirmando isso, mas os especialistas não aceitam isso. Então o professor sempre vai ser franco, direto e sincero. Por isso, quando você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, o que você faz? Pergunte ao professor. Vamos ao nosso programa de hoje. Bom, gente, no nosso programa de hoje, a gente vai analisar, vai desenvolver mais a questão da escrita criativa. Num programa anterior, né, eu estava falando sobre a estrutura para escrever um conto, né, para contar uma história, para escrever uma história. Então é importante estruturar a sua história para que depois você possa contá-la de uma maneira mais segura, sabendo o que vai acontecer em cada momento, né? Então, assim, para isso a gente usou o esquema de 5 atos, né, com a peça Hamlet, de Shakespeare. Então a gente usou aquele esquema. Aliás, não foi a peça Hamlet de Shakespeare, não. Foi aqui, a ópera de Monteverde, chamada de Orfeu. Tá aqui, ó, nesse livrinho aqui, ó, Guia da Ópera. A ópera de Monteverde, Orfeu. Certo? Então, a partir da estrutura de Orfeu, de Monteverde, em 5 atos, a gente aprendeu a estruturar, num vídeo anterior, a nossa história, para a gente escrever literatura. Então, mas professor, a gente sabendo estruturar uma história, a gente não vai saber automaticamente como contar essa história. Exatamente, como contar essa história é você desenvolver o texto. E para isso é necessário que você tenha essa habilidade já em você de ler bastante e escrever bastante ficção, né? Porque é necessário que você leia e escreva para você, com frequência, regularmente, para você poder conseguir colocar conteúdo nas suas histórias. Após estruturar, você saber escrever, né? Saber colocar no papel aquilo que você imaginou da sua história. Então é fundamental ler e escrever, não tem jeito. Se você não costuma fazer isso, pretende ser um escritor, pretende escrever romances, novela, roteiros, você precisa fazer isso, né? Que é o mesmo que dizer que de um jogador de futebol que fala assim, não, eu não gosto de bola, eu não quero encostar na bola, eu não gosto. Não pode ter isso, né? Um jogador de basquete que fala assim, ó, eu vou jogar, mas eu não gosto de quicar a bola, porque quicar a bola é coisa a pessoa ficar quicando bola, né? Não é certo fazer isso, eu não faço isso. Então, mesma coisa. Se você quer ser um escritor, se você quer escrever romances, novelas, você precisa ler bastante, principalmente ficção, e escrever com frequência, ok? E aí, o que é essa coisa de escrever? Né? Depois que a estrutura está montada, como que eu vou escrever? A gente tem uma ideia que é a seguinte, o gênio é aquele que vai de A a C sem passar por B. Ou seja, o raciocínio dele é tão rápido, tão desenvolvido, que ele, para chegar a C, ele não precisa nem passar por B, como nós, meros mortais, né? Ele vai direto, de A para C, de A para C,
de tão esquizoide, né, de tão mental que ele é, de tão preparado é o cérebro dele, que ele consegue, o gênio consegue ir de A para C sem passar por B. Agora, o escritor é diferente. O escritor é aquele que vai de A até C, passando por B, né? O que significam esses parâmetros? O parâmetro A significa de onde você está vindo, né? Quais as circunstâncias primeiras, né, de onde você está vindo. O parâmetro C, para onde você vai, né? Como você vai concluir a cena, ou a sequência, ou até a história. Você tem que saber de onde você sai e para onde você vai. E o B significa que você vai contar isso com detalhes. Contar isso com detalhes. Porque o leitor, ele vai ler justamente o B, né? O que você desenvolveu na escrita, no seu texto, não é? Então, o escritor, ele vai de A até C, passando por B, não é? Então, assim, você pode imaginar uma cena onde um homem, né, ele está ansioso para sair do trabalho, para chegar em casa, encontrar a esposa e comer aquela comida gostosa que ela preparou para ele e tal, alguma coisa assim, né? Então esse é o A, de onde está partindo essa cena. E no final da cena, no C, você sabe que ele chegou em casa e a esposa tinha ido embora. Tinha levado as crianças, tinha deixado a casa dele vazia. Esse é o C. E aí você vai escrever o B. Ou seja, vai contar em detalhes como esse personagem saiu do seu trabalho, como é que ele estava, como que estava a esposa, né? Ele estava com uma expectativa que foi quebrada no C. Aliás, uma grande lição para os escritores é essa. Quando você cria uma expectativa de que algo vai acontecer, se isso acontece exatamente como o personagem estava pensando, da mesma forma que ele estava pensando, e exatamente o que ele estava pensando, então essa cena não precisa ser escrita, ela pode ser até mencionada. Então, assim, fazendo uma alusão ao cara que está no trabalho pensando em ir para casa para comer uma jantinha boa que a esposa preparou, né? Essa é a expectativa dele. Então ele sabe o que vai acontecer, ou seja, a janta está em casa, né? E como isso vai acontecer? A esposa está lá esperando, festiva e tal, para jantar com ele, né? E aí, se ele chega em casa e a esposa está lá, festiva, com a comida preparada, aí então essa cena não precisa existir, porque não aconteceu nada que ele não esperava. Agora ele chega em casa e ela não está. Aí sim, isso não foi esperado, isso não foi imaginado, o público não vai imaginar isso. Ou, diferente, ele chegou em casa, ela estava lá, festiva, serviu a comida, ele comeu e a comida estava envenenada, ele caiu duro, né? Se quebrou uma expectativa, né? Um bom exercício para vocês treinarem esse B, né? Um bom exercício é você pegar uma cena de um filme, uma cena de uma série, uma cena, né? Uma unidade dramática ali, uma cena, né? Uma cena ocorre no mesmo lugar, com uma unidade de ideia, né? De conteúdo. Então você pega uma cena, assiste a cena e depois você transforma essa cena em literatura. E pede para alguém ler essa cena, vê se ela ficou bem escrita, porque assim você vai desenvolver a sua capacidade de escrever. O que você precisa melhorar, o que não ficou bom, se foi a descrição, se foi os diálogos, ou se foi o desenvolvimento da cena, o que está errado, o que não está errado, tá ok? Então, nessa aula de hoje a gente falou sobre escrita criativa e na próxima aula a gente continua. Um grande abraço a todos.